E uma época eu cheguei a trabalhar, durante a época da residência, estava fazendo residência e tal, eu fazia plantão ali como médico para ir fazer remoção e buscar o paciente. E a gente recebia muito dessas ligações, viu? Por isso que eu falei que um telefone, de repente, né, se pudessem existir vários telefones e várias pessoas voluntárias, né, com certeza os telefones iam ficar ocupados o tempo todo. Porque eu sei que a pergunta foi meio que retórica, tá, Renato? Porque eu sei que menos do que 10, 15 minutos não fica no telefone com uma pessoa dessa, né? Que normalmente as pessoas querem justamente é conversar. É solidão, né? Sim, mas tem casos assim tão graves que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar. Liga, né? e fica esperando tu falar. Ela liga, mas ela tá com problema. Só chora. Mas né? ela não consegue nem se abrir. Né? E mesmo pessoas que às vezes, infelizmente, algumas pessoas assim passam por situações por um período mais longo, né? E aí nos ligam, às vezes a gente recebe uma ligação de uma pessoa que a gente já conversou em outra oportunidade, em algumas situações isso acontece, e a gente disposto para conversar e as pessoas às vezes vê que elas querem se abrir e às vezes tem essa dificuldade. E quando chega um assunto, um ponto, elas trancam, né? Não conseguem se abrir. Uma coisa que é importante para quem está nos escutando, ele é sigiloso, ninguém sabe o número para onde ligou, não tem Exato. BINA. Não. Tá, porque as pessoas às vezes têm receio de ligar e dizem assim, será que eles vão saber de onde é que eu estou ligando, eles vão saber quem eu sou? Não tem, é anônimo. É anônimo. O nosso telefone é um telefone bem simplesinho, aqueles, não vou dizer a marca para não criar nenhuma situação. Aqueles de levantar assim e botar no ouvido ainda. Eles só têm assim, um telefonezinho assim, muito simples, então não tem nem visor, né, por padrão. Então a gente trabalha com o telefone mais barato, até porque os próprios voluntários que mantêm. Mas assim, realmente o nosso programa, ele trabalha com essa questão de respeito ao próximo e com sigilo. A pessoa não se identifica, não precisa se identificar, né? E então também não vamos fazer nem temos recursos para obter o telefone. Para ligar de volta também. Claro, em alguns casos assim até, eu posso dizer para vocês assim que a pessoa ela está numa situação extrema e no caso ela realmente busca um auxílio conosco. Nessa situação, quando a pessoa ela pede, a gente vai buscar todos os recursos disponíveis para pegar os dados dela, para dar o socorro, se caso ela assim precisar e aceitar e pedir. A gente tem assim um pacto de respeito que se a pessoa não quiser, a gente respeita. Agora, se ela realmente precisar de nosso auxílio, a gente tem um hall de telefones ali de emergências e outras situações que a gente pode acionar e estamos disponíveis para isso. Bom, tá bem gostosa a conversa, e um assunto muito importante, apesar de ser triste, o suicídio, mas é uma coisa muito importante a gente saber para como lidar, né? Não sai daí que a gente já volta após o comercial. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.
você que está nos acessando agora, o assunto hoje é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E são voluntários que ajudam e atendem pessoas que estão tentando se matar ou que já tentaram se matar, pessoas depressivas. Blanca, quantos dessas pessoas que ligam, quer dizer, que querem se matar, realmente querem se matar? Nós sabemos que todas as pessoas que pensam em cometer suicídio são pessoas que estão com um sofrimento psíquico bastante desesperador. E sabemos que, assim como há todo um movimento interno que quer morrer para acalmar a dor, também há um instinto de vida que quer que essa pessoa, que ela quer continuar vivendo. Essa ambivalência é a que o técnico que está trabalhando com esse paciente tem que se segurar para poder estruturar mais essa parte de querer viver. E o CVV faz um trabalho extremamente importante, mostrando e tentando compreender esse sentimento de desespero e facilitando a proteção, facilitando a que o indivíduo possa encontrar alternativas e enxergue que viver é uma possibilidade também para resolver esses problemas. Mas isso que tu me perguntou efetivamente acontece. Nós temos que ter claro que a pessoa que deseja morrer é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que está em desespero. Às vezes o pessoal diz, o suicida ele é covarde. O suicida é corajoso porque usou um método para ele mesmo efetivar a morte. Nenhuma coisa, nem a outra. Ele é uma pessoa que está em um sofrimento psíquico bastante desesperador e que a morte é a forma de acalmar a dor. Por isso que nós entendemos que há todo um outro lado de vida que nesse momento não tem perspectivas. Parece que não há luz no final do túnel, porque predomina o escuro, predomina o depressivo, predomina aquele sofrimento que não lhe dá alternativa para enfrentar as suas dificuldades. E é nessa ambivalência que nós temos que atuar. E para as pessoas que estão nos assistindo, assim, Blanca, quem está sentindo esse desespero, quem está... Conselho que tu dá, assim, como é que a pessoa pode lidar com isso? Além de ligar para o CVV, que é 141. Eu acho que nos dias de hoje nós temos que cada vez mais valorizar os vínculos afetivos. Nós estamos vivendo num período em que predomina a individualidade, predomina o imediatismo e aqueles valores fraternos, de apoio, de respeito, de valorização da vida, estão ficando em um segundo, quarto, quinto plano. Então, eu penso que aquela pessoa que está se sentindo mal, que está mal consigo mesma, que está de mal com a vida, procure um colega, procure um amigo, procure um familiar, procure uma pessoa religiosa na sua comunidade. Vá consultar com um médico da especialidade que for e possa se abrir para que ele receba um encaminhamento adequado. Nem sempre a pessoa vai, em primeiro lugar, a um psicólogo ou um psiquiatra, mas temos outros caminhos aonde a pessoa pode recorrer. Então, assim, acho que professores, os próprios familiares, médicos, são pessoas adequadas para chegar e poder consultar. Nem sempre a pessoa traz a sua situação diretamente. E aí é importante que o profissional esteja também, de alguma forma, familiarizado com a temática do suicídio para perceber que tem alguma coisa que não está funcionando bem e que ele precisa do encaminhamento adequado. Mas eu insisto muito em realmente iniciar pelas escolas, iniciar
enquanto a Cuidar quando criança é criança, pequena. né? E pensando assim, não em suicídio, não é que eu vou dar uma palestra para a criança sobre suicídio, não é que eu vou fazer uma intervenção, é valorizando a vida. O CVV, pelo menos eu sei, Renato me corrige, em São Paulo eles têm um programa que é Amiguinhos do CIP. Esse é um programa que algumas escolas têm adotado e se faz um treinamento para professores, se trabalha com desenho, se trabalha com histórias, enfim, é um programa para valorizar os vínculos fraternos, as habilidades para a vida. Banda, sabe-se quem mais comete suicídio? É criança, adolescente ou já o idoso, fase adulta? Olha, idoso? de maneira geral, nós temos dois focos, um que se mantém, que é pessoas acima de 65 anos e que de longa data isso vem acontecendo, e um período etário que nas últimas décadas tem aumentado muito o suicídio, que é entre 15 e 35 anos. Essa redistribuição em faixas etárias tem nos preocupado muito. Eu sou uma pesquisadora, sou professora universitária, trabalho na Faculdade de Psicologia da PUC e eu tenho desenvolvido com meu grupo de trabalho várias pesquisas. E esse período etário nos preocupa muito, porque, veja bem, entre 15 e 35 anos, as pessoas namoram, escolhem seu parceiro ou parceira para constituir a sua família, definem sua ocupação ou sua atividade profissional, têm os primeiros filhos e começam a passar para esses filhos valores, enfim, a educação. Então, é a faixa etária mais produtiva para constituir uma nação. Então, se o suicídio começa a ficar mais volumoso nessa faixa etária, é uma preocupação em termos afetivos e em termos econômicos. Mas ainda o número maior de suicídio é na terceira idade. Pessoas que têm na família suicidas, essas famílias têm uma maior chance de ter outro suicida? Existe uma relação? Porque tem trabalhos que falam a respeito, né? Um fator de risco muito importante para o suicídio é já ter efetuado uma tentativa de suicídio ou ter na família outros tentadores de suicídio ou outras mortes por suicídio consumado. Esse é efetivamente um fator de risco. Outro é a presença... Pode ser genético, não? Ou é mais de comportamento? Aí nós entramos em uma área onde as pesquisas nos mostram informações diversas. O que nós sabemos é que o comportamento suicida é multifacetado, é multidimensional. Não tem uma única causa que leva ao suicídio. A combinação de vários fatores é que efetivamente contribuem. Há alguns estudos que mostram uma carga genética, mas não podemos dizer que exclusivamente esse é o principal fator que vem a determinar a morte. Muitas vezes pode ser o exemplo, né? Veja bem, se difícil de fazer uma avaliação completa. Veja bem, se uma criança se educa num ambiente onde a violência é constante, onde a agressão física é frequente, lá pelas tantas ela estabelece a crença que o afeto circula pelo tapa. Então, assim, se realmente você está num meio em que tudo é dificultado, em que as relações afetivas não são as mais benéficas, você vai criando alguns núcleos de insatisfação, depressivos, e isso também pode vir a contribuir. Sem dúvida, quais são os fatores protetores? Os fatores protetores são bom relacionamento, a família comunicativa, que estimula a autonomia, que facilita o crescimento dos membros, a comunicação entre eles, receber uma educação adequada, estar em um ambiente socioeconômico mais facilitador. Esses são fatores
protetivos. Agora, isso não significa que uma pessoa que tenha todos esses elementos não possa adoecer, não possa vir a pensar em morte. E pode ser químico também, essa depressão pode ser química, né? Até por isso em alguns casos, aí né? você precisa de um medicamento que equilibre essa defasagem química, né? A depressão é um dos transtornos mentais que contribuem, mas não podemos de nenhuma maneira afirmar que todas as pessoas com depressão têm risco para suicídio. A gente tem que cuidar muito com esses rótulos. Sabe que nós já fizemos alguns programas sobre a terceira idade, né? Então, até veio uma pessoa maravilhosa, a Isabel Ibias, que ela faz teatro para pessoas da terceira idade. Então, talvez isso até seja uma coisa que as pessoas da terceira idade deviam fazer, né? Se ocupar mais, como tu disse, valorizar a vida para não pensar nesse tipo de coisa, né? E um período etário com algumas coisas que se tornam inevitáveis, né? Amigos vêm a falecer, familiares também, as pessoas se aposentam, às vezes economicamente elas terminam tendo menos recursos, então há várias perdas. Agora, concordo realmente com o que você disse, se a pessoa passa a desenvolver trabalhos voluntários, se a pessoa se envolve em grupos que viajam, em grupos que se reúnem para, sei lá, fazer tricô aqui no Sul, para fazer coisas produtivas, para botar papo fora. Eu tinha duas amigas, elas eram irmãs, agora uma faleceu. Elas se juntavam toda tarde, toda semana, uma vez por semana elas iam para um orfanato costurar as roupas das crianças. Olha que coisa mais gostosa. Na verdade, eram 3 irmãs, elas se juntavam, iam para um orfanato e ficavam costurando. Aí, claro, elas foram ficando velhinhas, elas foram falecendo, a mãe de um grande amigo nosso. Mas que boa ocupação, né? Ou até fazer horário lá no CVV, né? Ser voluntária, né? Porque com a experiência que essas pessoas têm, porque depois de 65, a gente tem muita experiência de vida, né? Eu acho que tem mais capacidade de escutar, de aconselhar. Aí entra outras questões da nossa cultura, né? O idoso, durante muito tempo, não foi valorizado, né? E como é importante a presença de um idoso ou mais dentro do núcleo familiar. Né? Tem vivência, né? Tem sabedoria. Enfim. Mas eu acho que isso já são famílias desagregadas, né? Porque normalmente a gente é de origem italiana, então sempre com festa de família, fim de ano, família, todo mundo junto. E a gente sempre tratou com o maior carinho as pessoas mais velhas, né? Acho que isso é falta de uma vivência anterior também.